Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando nosso culto nesse momento. Eu convido a todos que colocássemos em pé com oração. Nós estaremos iniciando o nosso culto nessa noite. Querido e eterno Deus, poderoso Pai, pois somos gratos a Ti, Senhor, por estar mais uma vez na Tua presença, através dessas redes sociais, e também, Senhor, pelo canal 14.1, possamos transmitir aquilo que tem de melhor da Tua parte para aqueles que nos ouvem. Venha receber, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão, e também, Senhor, abençoando aqueles que estão participando desse culto, que possamos desfrutar o melhor que temos. É o que nós te pedimos, te agradecemos desde agora e para sempre. Amém, amém. Nesse momento, meus irmãos, nós estaremos louvando a Deus com hinos de nossa harpa cristã, juntamente com a nossa irmã Solange. Louvamos ao Senhor. Sol da igreja, com a paz do Senhor. Amém. Adoramos o nome do Senhor. Obrigada, irmão. 442. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa hão de ver naquele dia. Então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer!
Meus irmãos, nesse momento nós estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus, juntamente com o presbítero, nosso irmão Nil, e vamos colocarmos em pé. Você que tem a sua Bíblia aí no seu lar, está participando do culto, também podemos compartilhar fazendo a leitura da palavra de Deus, e vocês podem estar acompanhando juntamente, né? A paz do Senhor, amados. Privilégio poder estar na casa do Pai. Vamos ler a palavra de Deus. Se encontra em Mateus, no capítulo 28, versículo 16 a 20. Mateus 28, 16 a 20, diz assim a palavra do Senhor. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Quem precisa da oração? Amém, todos, né? Precisamos das bênçãos de Deus. Então vamos falar com o Pai. Papai querido, te damos graça por tudo que o Senhor, aleluia, tem feito, aleluia, e irá fazer. Está neste momento abençoando, ó Pai, cada pessoa que está, Senhor, aleluia, atento, ó Pai, à Tua palavra, pois sabemos que a Tua palavra, Senhor, aleluia, ela é sempre, aleluia, vigor para aqueles, ó Pai, que atentam para ela. E por isso, meu Deus, venha neste momento, aleluia, nos auxiliar, nos dando graça e abençoando cada vida, Senhor, para que possam, ó Pai, entender, aleluia, a intenção da Tua palavra, que é salvar, que é, aleluia, redimir o homem. No nome de Jesus te agradecemos, amém. Amém. Que Deus abençoe. Nós temos participação parte dos nossos jovens, nossos adolescentes melhor, e eles estarão adorando, louvando ao Senhor Jesus, e assim ouçamos, né?
Meus irmãos, nesse momento nós estaremos servindo a Deus com os nossos dízimos, as nossas contribuições. Façamos tudo com alegria. Recomendação do apóstolo Paulo. Está passando sempre no seu vídeo os números de contas da igreja, bem como a chave do Pix, que é o CNPJ. Enquanto a irmã Solange louva ao Senhor, aproveitando o espaço de tempo, nós podemos fazer a nossa contribuição voluntária para a manutenção desse programa, desse culto. Vamos convidar o nosso evangelista, nosso irmão Kleber, que nos faça a leitura da palavra de Deus, bem como seguida de uma oração ao nosso Senhor. Gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, ó Pai, estamos agradecidos ao Senhor, ó Pai, porque nesse momento iremos, Senhor, adorar ao Senhor com nossos dízimos, com as nossas ofertas, todo aquele, Senhor, que vai contribuir para a Tua obra, Senhor, que o Senhor possa continuar abençoando esta obra, Pai, derramando as Suas bênçãos, Senhor, sobre esse lugar, ó Pai. Abençoa a todos, ó Pai, que tem o desejo, que tem a alegria, ó Pai, de contribuir, aqueles também, ó Pai, que anseiam no seu coração, Pai, que o Senhor possa abrir, Pai, as comportas do céu. Nesse momento, ó Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nome do Senhor, igreja. Está chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo o que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui,
Mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Amém. Mantemos na presença de Deus em qualquer situação de nossa vida, com dores, com alegria, com aflição, com emprego e sem emprego, permanecemos junto ao nosso Deus. Ele é aquele que controla, que garante o bem-estar de todos nós. Dentro de alguns minutos nós estaremos ouvindo a palavra de Deus. Certamente Deus tem uma palavra muito especial para os nossos corações, porque a própria palavra de Deus nos fala: mas aquele que busca o Senhor, de nada tem falta. Certamente nós estamos participando desse culto e estamos na presença de Deus, e Ele é aquele que nos abençoará. E eu convido a todos, vamos colocar-nos em pé. Em alguns minutos estaremos recebendo o presbítero, nosso irmão Wagner, que estará ministrando a palavra de Deus. Porém, curve a sua cabeça, nós estaremos orando a Deus. Nosso Deus, nosso Pai, pois somos gratos a Ti, Senhor, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. Mais uma vez, Senhor, colocamos em Tuas mãos o nosso presbítero, nosso irmão Wagner, que é o canal de bênção para a nossa vida nessa noite, trazendo de Ti uma palavra de salvação, uma palavra de esperança, uma palavra de cura, uma palavra de libertação em nossas vidas. Pai bendito, Deus poderoso, em Tuas mãos está entregue o Teu servo, e queremos ouvir, Senhor, a Tua voz em nossos ouvidos, palavra que adentra em nossos corações e transforma a vida e libera, Senhor, perdão e também dando alegria aos nossos corações. É o que nós te pedimos, te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Aleluia. A paz do Senhor a todos. Aos nossos irmãos aqui no templo, aquele que está no seu lar, que Deus venha abençoá-lo. Vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 17. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 17. Diz o texto bíblico: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Amém. Podeis sentar. Graças a Deus, irmãos, nós já temos adorado ao nome do Senhor, já temos oferecido o nosso louvor, estamos diante da palavra de Deus, palavra esta que sempre tem uma mensagem importante aos nossos corações, em converter em prática, em converter a palavra de Deus à nossa vida, em mudança de atitudes. Nós estamos diante de um texto bíblico, muito conhecido pela igreja e também por aqueles amantes da palavra de Deus. É um versículo muito importante, como toda a palavra é, mas nós sabemos que existem alguns textos bíblicos marcantes,
assim como nós encontramos lá em João 3,16, sobre o amor de Deus a toda a humanidade, nós encontramos este texto bíblico que tem como um propósito nos trazer algumas verdades essas que podem nos ajudar a nós termos um encontro com Cristo. Nós sabemos que infelizmente hoje, assim como na época em que houve a escrita deste texto bíblico, muitas pessoas tinham o entendimento de que para obter a salvação, para obter algo da parte de Deus, precisava se fazer algo, precisava se realizar alguma obra, né? As pessoas entendiam que para receber salvação é por intermédio da meritocracia, ou seja, eu tenho que fazer algo para merecer a salvação. E nós sabemos, irmãos, que a salvação, ela foi nos concedida pela graça em Jesus Cristo, principalmente pela condição que o homem se encontrava. Quando nós olhamos para o texto bíblico em Romanos 3:23, nós encontramos que o homem, ele estava longe de Deus. O texto diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O ser humano, ele se encontra nesta condição quando ainda não teve um encontro com Cristo como seu Salvador e como seu Senhor. Porque o pecado da humanidade, o pecado original vindo desde Adão, introduzido a toda a humanidade, trouxe ao homem a morte espiritual, a morte moral e também, em muitos casos, leva até o homem a ter o encontro da morte física. E a mais preocupante é a morte eterna, né? Porque o homem, vivendo uma vida longe de Deus, indo para a eternidade diante de Deus, terá que comparecer diante do juízo do Senhor. Mas Deus, no seu grande e infinito amor, Ele fez-nos entender e nos faz entender que nós podemos ter a nossa redenção através de Jesus Cristo. No versículo que lemos como base da mensagem desta noite, diz que porque nele se descobre a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela está traduzida na morte, na ressurreição de Jesus Cristo. A morte no Calvário de Cristo trouxe a possibilidade de todo homem voltar à presença de Deus. Esta morte nos trouxe redenção, resgate da condição de distanciamento que o homem se encontrava por conta do resultado do pecado. Nós sabemos, quando olhamos para Romanos capítulo 6, versículo 23, nós sabemos que o pecado, ele traz uma consequência, ele traz uma recompensa. Paulo chama neste texto bíblico de salário, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. As pessoas ainda em nossos dias acreditam e são ensinados, doutrinados, que para ter um encontro, para obter a salvação, precisa se fazer algo, precisa realizar boas obras, ter uma boa conduta. Mas nós sabemos que isto é um dever das pessoas, mas que não pode trazer salvação ao homem, porque a salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diferentemente, também naqueles dias, era o entendimento dos judeus, homens que eram dedicados à observância da lei, do Torá, dos 613 preceitos bíblicos, chamado a lei de Moisés, que é dividido em duas partes, naquilo que ele teria que fazer e também naquilo de deixar de fazer. Para ter uma ideia, o texto bíblico, o Torá, dizia que o homem tinha 365 preceitos daquilo que não deveria cometer e 248 daquilo que deveria fazer. Os mais zelosos judeus, eles conseguiam cumprir apenas aquilo que deveria fazer, as normas positivas, mas aquelas normas negativas não poderiam fazer.
Todo dia havia uma norma dizendo o que não deveria fazer, e o homem não conseguia fazer, porque a lei, ela não tinha o objetivo de salvar o homem. O homem não é salvo pela lei. A lei, ela vinha como um espelho para mostrar a mancha do rosto do homem, mas não poderia tirar a mancha. Nos nossos dias atuais, seria uma máquina de ressonância magnética que teria o poder de ver o tumor, mas não pode tirar o tumor. Mas quando nós voltamos a nossa vista para as Sagradas Escrituras, para o texto que lemos, e encontramos que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Jesus, ele veio sim possibilitar ao homem, a todo aquele que crer e confia nele, de reconciliar com Deus. Este texto bíblico, ele foi tão importante na vida de muitas pessoas, como na vida de Paulo, como na vida dos crentes que estavam ali em Roma. Mas também a história diz que este texto bíblico impactou a vida de um homem por nome Martinho Lutero. Um dia ele estava lendo e estudando as cartas aos romanos e se deparou com este texto bíblico, e quando ele leu este texto bíblico, abriu-se uma janela de compreensão de que tudo aquilo que ele fazia se tornaria insuficiente para obter a salvação. Ainda hoje, pessoas querem fazer boas obras, querem fazer boas atitudes como merecimento da salvação, mas a salvação é unicamente pela fé. A fé e crença na morte e ressurreição de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. O homem pode ser mudado pela palavra de Deus. Martinho Lutero, ele foi mudado por esse texto bíblico. Em 1517, ele faz as suas 95 teses, ele prega na igreja do Isteming, e ali ele consegue entender e compreender que a salvação é pela fé em Cristo Jesus, nascendo dali a reforma protestante. Nós, ao ler esse texto bíblico, descobrimos a justiça de Deus de fé em fé. Esse texto bíblico, quando fala de fé em fé, nos dá entendimento de que nós recebemos a Cristo pela fé, acreditando na sua morte e ressurreição. Mas não é apenas aquilo, nós precisamos continuar confiando e tendo fé em Jesus. Este fé em fé está relacionado às nossas práticas, porque embora nós não estamos sendo condenados, porque lá em Romanos capítulo 8 diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas isso não quer dizer que o homem, ele deve viver nas suas práticas atuais. Ele tem que viver uma mudança, e essa mudança só é possível quando ele crê de fé em fé. De tal forma como a lei de Moisés dizia que para um dia ele teria que deixar de fazer algo, hoje, pela graça e fé em Cristo, as nossas mudanças de vida também acontecem de dia em dia. Isso é possível pela fé, da fé no Senhor Jesus como Salvador, mas da fé do Senhor Jesus como Senhor também da nossa vida. O texto diz: mas o justo viverá da fé. Antigamente, as pessoas achavam que para obter salvação, como os judaizantes, eles precisavam observar a lei, fazer sacrifício, circuncidar, fazer alguma coisa. As pessoas também reforçam em dizer que ainda hoje são ensinadas que talvez para obter a salvação precisam praticar alguma coisa, precisam realizar. No que se refere à salvação, esta regra, ela não se aplica. Porque eu e você estamos aqui e fomos salvos em Cristo, porque a lei, ela se encerrou em Cristo Jesus. Porque lá em Romanos capítulo 10, versículo 4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Você que está aí na sua casa, que talvez tem dúvida como se aproximar de Deus, e foi ensinado que precisa fazer boas práticas, boas ações, doar o que você tem.
O que você faz pode representar aquilo que você já está vivendo em Cristo, mas estas obras, o teu dinheiro, as tuas boas ações, ela não pode te garantir salvação, porque senão seria inválido a morte de Cristo no Calvário. Você precisa crer para arrependimento, se converter dos seus pecados, crer pela fé em Jesus Cristo. E eu quero te trazer uma boa notícia: e será salvo tu e a tua casa, se você crer em Jesus, porque a justificação, ela vem pela fé. Paulo, ele é muito enfático em dizer: porque no céu se manifesta a ira de Deus. O homem, sem ter a salvação garantida em Cristo Jesus, está sujeito a provar da ira de Deus, a impiedade, a injustiça de todos os homens. Mas quando nós conhecemos a Deus, quando nós se aproximamos de Deus pela fé, quando acreditamos que aquele Cristo que morreu na cruz do Calvário e a sua morte foi suficiente para me perdoar, para garantir a minha salvação, para me aproximar de Deus, e recebo, eu começo a vivenciar o primeiro passo da salvação, que é a redenção. Depois passamos pela justificação. Deus te põe na condição de justo, ou seja, aquilo que você praticou no passado, aquilo que você fez até o presente momento, que tem talvez injuriado a tua vida, que talvez tenha trazido alguns impactos até emocionais, que te coloquem uma barreira de se aproximar de Deus, porque são atos até não aceitos pela sociedade. Mas Deus, ele perdoa o teu pecado. Não importa o que você fez, não importa o que você anda cometendo, não importa a vida que você leva, mas se você crer em Jesus como seu Salvador, ele perdoa o teu pecado, ele te proporciona uma nova vida, ele te coloca diante da presença de Deus regenerado, não pelo que você faz, não pelo que você é, não pela tua história, mas pela morte salvífica de Cristo Jesus na cruz do Calvário, o único meio de se aproximar do homem. Tem pessoas que fazem imensos sacrifícios, pessoas que fazem até mesmo algumas coisas que extrapolam até mesmo as condições físicas e emocionais, como se isto fosse o instrumento de salvação. Não existe outro mediador entre Deus e o homem. Não é as nossas obras, não é outra pessoa, não é um outro nome, é apenas o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Se você crer em Jesus, você que está em seu lar, você vai receber o perdão da sua vida. Deus vai colocar dentro de você o Espírito Santo, que vai lhe ajudar para que as suas obras sejam agora direcionadas, orientadas pelo Espírito Santo. Você será uma nova criatura diante de Deus. A ira de Deus não estará aplacada mais sobre a tua vida. Você terá vida com abundância, paz com abundância, e todas as bênçãos prometidas nas Sagradas Escrituras alcançarão a tua vida, se você decidir em ter um encontro com Jesus. Vários homens foram mudados por este texto bíblico, e a palavra de Deus tem este poder transformador. Não quer dizer que permaneceremos nas obras antigas, nas obras da carne, não, porque você estava morto espiritualmente, mas tendo um encontro com Cristo, existe vida com abundância, vida na sua vida espiritual, sua vida moral será diferente, a sua vida para com Deus será diferente, porque tem muitas promessas ali arraigadas para aqueles que creem em Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. O homem realmente tem se distanciado cada vez mais de Deus, mas o grande amor de Deus, o amor de João 3,16,
continua acobertando, continua cobrindo a todo aquele que se aproxima de Deus. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei a tua história até o presente momento, mas existe um Deus que sabe, um Deus que conhece e que está disposto a te oportunizar uma mudança de vida. Talvez você já tentou buscar esta paz em vários lugares. Talvez você já fez muitas viagens para querer proporcionar à sua vida esta alegria. Mas infelizmente você não encontrou. Porque aonde você tem estado não pode proporcionar de forma plena o que Deus tem reservado para você. Quando o homem se aproxima de Deus, ele é feito uma nova criatura. Nós lemos aqui no capítulo 8 de Romanos que diz: portanto agora nenhuma condenação há. Não há condenação, não há um juízo de Deus para aquele que aceitou como único e verdadeiro Salvador. Não há um julgamento da parte de Deus, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, que não andam nos erros antigos, que não andam nas práticas contrárias, porque aquele que tem um encontro com Jesus recebe transformação, que não andam mais segundo a carne, mas andam agora segundo o Espírito. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. O Espírito Santo, através desse processo de salvação, quando você abre a sua vida para ter um encontro com Cristo, sabe o que acontece? Ele vai fazer morada dentro de você. Ele faz uma higienização dentro de nós. Ele tira tudo aquilo que não pertence ao ser humano, que não é da parte de Deus. Ele limpa a nossa vida, ele limpa a nossa mente, ele limpa os nossos olhos, ele limpa as nossas atitudes. O nosso pensamento é transformado, a nossa vida começa a ser regida pelo Espírito Santo. A tristeza vai embora, a angústia vai embora, a ansiedade vai embora, as crises depressivas vão embora, porque quem começa a habitar e sentar no trono da nossa vida é o Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo. Ele começa a reger, administrar, gerenciar a nossa vida. Porque você que talvez já está cansado de viver esta vida, você até o presente momento já tentou ser feliz e não conseguiu. Eu quero te dizer que a verdadeira felicidade que transcende as coisas terrenas, que pode te completar, você só encontra na pessoa de Jesus. Não é na religião, não é na obediência talvez de alguns dogmas, não é em sacrifícios humanos, não, é na presença de Jesus da sua vida. Você pode nesta noite ter a oportunidade de sair daqui uma pessoa feliz, de no seu lar ter uma nova vida, aceitando a Cristo como único e verdadeiro Salvador. Cristo morreu ali na cruz do Calvário, não foi um ato isolado, não foi um ato talvez tido como heróico, não, foi muito mais do que isto. Deus entregou o seu melhor dizendo, Deus próprio se entregou na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, para trazer o homem distante, abandonado, coberto na escuridão pelo pecado, trazendo novamente à luz a presença de Deus. Se você tomar essa decisão assertiva na tua vida, eu quero dizer que a tua vida será transformada, e não apenas a da sua família. Chega de viver em sofrimento, chega de bater na porta errada, chega de andar pelo caminho incerto. Nesta noite, em nome de Jesus,
tome a melhor decisão da sua vida, se entregue para Jesus Cristo, de mente, de corpo, de alma, e Deus, Ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Você será uma nova pessoa em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem pessoas que dizem por aí que não são amadas. Mas o que você acha de alguém que te ama tanto, que deu seu próprio filho único, unigênito, para morrer na cruz e te dar redenção e salvação? O que você fala de alguém que não olha para os nossos erros, para as nossas falhas, para os nossos pecados, para aquilo que cometemos? Não que isto não fere a santidade dele, não que isto não seja contrário ao pensamento de Deus do homem, mas Deus, o amor dele é tão grande que nos recepciona mesmo nessas condições. Depois de uma vida com Cristo, aí ele começa a mudar, mas hoje ele te recebe como você está. Talvez suas atitudes reprováveis, talvez você tenha enganado a sua esposa, talvez você tenha defraudado, talvez você tenha cometido coisas que ninguém sabe, mas apenas Deus sabe. E isto tem te martirizado, e isso tem inquietado a tua vida moral e mental. Você não consegue se libertar desse loop infinito, você não consegue ser feliz. Jesus, Ele te perdoa. Jesus, Ele te aceita. Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele te salva. O texto que nós lemos mudou a vida de muitos e ainda continua mudando. O que eu tenho que fazer? Apenas ter fé. Tenha fé em Jesus. Tenha fé na morte de Cristo Jesus, que é suficiente como Salvador. Tenha fé em Deus. Isso é suficiente para obter a salvação. Convido a igreja para se colocar em pé. Convido a igreja para nós orarmos. Convido a igreja para que neste momento você também possa ser relembrado de que a fé te salvou. E a fé tem poder para salvar a tantos outros a qual a palavra de Deus chegar. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Você que está em casa, receba Cristo como seu Salvador pela fé, receba a salvação. Deus, nós te agradecemos, Senhor. Ó Deus, por essas vidas, ó Pai, que nos seus lares receberam esta orientação bíblica, Senhor, esta mensagem que veio esclarecer, abrir os seus olhos, que não é pelas obras, que não é pelo que ela faz, que não é por aquilo que age, pelos sacrifícios que pode obter salvação, porque o sacrifício já foi realizado na cruz do Calvário pelo teu Filho. Agora, Jesus, que elas venham receber pela fé esse sacrifício como suficiente para obter salvação e perdão dos seus pecados. Também aos nossos irmãos que estão aqui, Senhor, que eles compreendam que a fé a qual eles vivem, Senhor, de fé em fé, é o que é suficiente para viver uma nova vida, para eles entenderem e compreenderem que são salvos em Cristo Jesus, por este amor que Ele alcançou. Nós queremos agradecer em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, estamos caminhando para o final desse culto, desse programa. Mensagem tão especial que Deus trouxe aos nossos corações. Temos aqui alguns pedidos de orações e nós iremos atender, orar por você que enviou o seu pedido de oração durante o nosso culto nesse momento. Também nós queremos dar oportunidade para os nossos adolescentes que estarão louvando ao Senhor. Aproveitando a oportunidade, ainda o espaço de tempo que você tem, não mude de canal, mas permaneça conosco, porque Deus ainda tem muito por fazer para você, da transformação de sua vida e também da sua família. Ouçamos nossos adolescentes louvar a Deus nesse momento.
Meus irmãos, estamos finalizando o nosso programa, nosso culto nessa noite. Temos aqui alguns pedidos, vários pedidos de orações, e nós estaremos atendendo. Porém, antes nós queremos convidar a todos, sempre está passando aí no seu vídeo, os endereços de nossas igrejas, tanto na cidade de Matão e cidades circunvizinhas, e também os nossos dias de cultos e horário. Próximo de você, sempre tem um templo da Assembleia de Deus em toda a região da cidade de Matão. Vocês são os nossos convidados. Sentiremos muito honrado com a sua presença. Mas um convite muito especial. Aos domingos, às 9 horas da manhã, temos a nossa Escola Bíblica Dominical, que é o ensino sistemático da Palavra de Deus para a família em todas as faixas etárias. Em todas as nossas igrejas, aos domingos, às 9 horas. Vocês são os nossos convidados. E cremos que a estrutura da sua família será outra, você estudando a palavra de Deus conosco. Também nós queremos convidar os nossos moradores da região do Jardim Santa Rosa, Jardim Pereira, Jardim Esperança, Morumbi, aquela região da cidade, nos dias 27, 28, 29 e 30, na congregação do Jardim Santa Rosa, nós temos cultos festivos com o círculo de oração, com a nossa juventude, com as nossas crianças, e vocês são os nossos convidados. Na sua região, há esse templo do Jardim Santa Rosa, e sentirei muito honrado para com vocês nesse trabalho festivos. Amém? Desde já nós agradecemos a sua presença. E também nós temos alguns pedidos de oração. Maria Júlia, ela pede oração da igreja, que ela precisa muito das orações da igreja e um encontro com Deus. Deus pode encontrar contigo nessa noite, salvando e também solucionando os seus problemas. Bem como Fran pede oração a seu favor, para que o Senhor possa abençoá-lo. José da Silva, ele roga as orações da igreja, pois é dependente químico e ele não tem força, não tem condições, mas crê na oração que Jesus liberta. José da Silva, saiba, o Senhor Jesus é aquele que liberta, transforma o mais vil pecador em uma nova criatura. Dentro de alguns minutos nós estaremos orando também. E também Edileide roga as orações da igreja a seu favor e também da sua família. Esses pedidos, entre outros, nós estaremos apresentando nesse momento em oração, encerrando o nosso culto. Assim eu convido a todos que colocássemos em pé, aos irmãos ou aqueles que estão participando através das redes sociais, bem como através do canal 14.1 TVM. Também coloque-se em pé, nós estaremos orando, falando com Deus, e o Deus a qual nós servimos, Ele ouve as nossas orações. E Jeremias nos fala, em um dos seus versículos, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Essas grandes coisas que Deus tem para você, poderá receber agora, através da sua fé, através das nossas orações. Querido eterno Deus, poderoso Pai, mais uma vez, Senhor, somos gratos a Ti. Somos gratos a Ti, Senhor, por esse dia, a qual tem nos concedido vida, saúde, oportunidade de estar na Tua presença, na Tua casa, oferecendo o melhor que temos, que é o nosso louvor, a nossa adoração. Somos gratos a Ti, Senhor, pelos louvores que aqui foram entoados, que alegram o nosso coração. Somos gratos a Ti, Senhor, também pela palavra, a mensagem que vem do céu, trazido através do Teu servo das mãos Wagner, alimentando e fortalecendo as nossas vidas. Pai bendito, Deus poderoso, aqui tem esses pedidos de orações. Tu conheces, Senhor, a necessidade de cada um. Tu conheces, Senhor, o levantar, o caminhar, o proceder, o desejo
desejo de cada um. E mediante, Senhor, a nossa fé, nós cremos em Ti, ó Deus, que Tu és aquele que perdoa os pecados, Tu és aquele que cura as enfermidades, Tu és aquele que liberta, Senhor, o oprimido por Satanás e transforma, Senhor, em uma nova criatura. Nosso Deus, nosso Pai, assim nós entregamos em Tuas mãos essas almas através desses pedidos de oração. Nós Te louvamos, Te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. Estenda as vossas mãos, meus irmãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo é com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E juntos dizemos amém. Que Deus abençoe a todos e tenhamos uma boa noite, irmão.